Bom, pessoal, essa aula aqui ela é baseada na apostila 3, no módulo 9 do primeiro ano, ah, aula de embriologia, tá? Vamos falar um pouquinho do desenvolvimento embrionário, então. Começando a partir do quê? Começando a partir da fecundação. Tem o óvulo, que é fecundado pelo espermatozoide, né? O processo de fecundação, etc. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter uma célula inicial, o zigoto, né? O zigoto, então, ele vem da fusão do pronúcleo do espermatozoide junto com o pronúcleo do óvulo aqui. Lembrando, são duas células N igual a 23, no caso de nós, seres humanos, né? N mais N, então eu vou formar um zigoto 2N. E aí o que acontece? Esse zigoto vai começar um processo de intensas mitoses, muitas mitoses, tá? Então, aqui eu vou ter a primeira mitose, aí depois, cada célulazinha vai fazer a sua mitose, então eu vou ter mais 4 células e assim por diante, tá? O que é importante você saber aqui é que essas células aqui que fizeram mitose, elas recebem um nome. Elas são chamadas de blastômeros, tá bom? Essa fase que a gente está estudando, esse início aqui do desenvolvimento, é chamado de segmentação, tá? E é isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Eu vou fazer separado por fase para ficar melhor. Então, na fase de segmentação, ou também vocês podem achar como se referindo à fase de clivagem, vou escrever aqui embaixo porque tem espaço, a fase de clivagem, é essa fase de muitas mitoses. Então, quando os blastômeros começam a fazer várias mitoses, eu vou ter ali mais ou menos até chegar num número de mais ou menos 64 blastômeros, uma estrutura redonda, maciça, cheia de blastômerozinhos, chamada de mórula. A mórula, então, ela está presente bem nesse estágio inicial. E o importante aqui de você saber da mórula é que a mórula, ela tem as célulazinhas superpotentes. É nessa fase que as células elas podem ser usadas, e isso é importante para Enem e para vestibular, é aqui que elas podem ser usadas como células troncoembrionárias. Por quê? Porque nessa fase elas não passaram pelo processo de diferenciação celular. Então, quando elas não passam por esse processo ainda, o DNA delas está ativado por completo. E elas têm capacidade de se transformar em qualquer tecido do corpo, no caso nós humanos, né? Que eu estou falando aqui dos humanos, certo? Mas então, isso que é importante vocês se ligarem, tá? Que essas célulazinhas, elas então têm essa capacidade de diferenciação em qualquer tecido, ok? Então tá certo. A gente já chegou aqui na fase de mórula, que é uma fase em que eu tenho um círculo aqui de células maciças, mais ou menos até uma fase de 64 blastômeros. Isso acontece nos primeiros dias, tá? Depois da fecundação. Lembrando que a mulher ainda não está grávida, tá? Eu vou dizer daqui a pouquinho quando que a mulher fica tecnicamente grávida. Então, quando está mais ou menos nessa fase de 64 blastômeros, o que que acontece? A mórula ela vai passar por algumas transformações. E aí, o que que acontece? Aquelas células que estavam ocupando todo o espaço, elas começam a migrar para a periferia da célula. Elas começam a migrar para essa periferia e começam a
se enfileirar aqui. E essas fileirinhas de células vão formar uma espécie de, não posso dizer que é tecido, porque ainda não se diferenciaram, mas elas vão revestir aqui os extremos da célula e elas vão formar uma camadinha de células chamada de blastoderme, tá? Vocês viram que a célula, ela mudou, as células vieram aqui, elas migraram aqui para a periferia, certo? E sobrou um espaço, que é preenchido por um líquido. Esse espaço preenchido por um líquido é chamado de blastocele, tá bom? O nome dessa estrutura, que vem logo depois da mórula, é chamado de blástula, certo? E a gente ainda está na fase de segmentação ou clivagem, certo? Que são os primeiros dias aí do desenvolvimento do embrião. O legal também é que essas célulazinhas aqui, que estão nessa periferia, que formaram essa fileirinha de células, quando o embrião começar a se desenvolver mais, elas vão se transformar na placenta. E o embriãozinho vai sair dessas célulazinhas que estão aqui, tá? Essas célulazinhas que estão aqui, o embrião, certo? O que acontece depois disso aqui? Nesse estágio de blástula, o embriãozinho, ele vai fazer no endométrio o processo de nidação. Nidação vem de ninho. Ele vai se acomodar no endométrio, tá? Ele se acomoda no endométrio. E somente a partir da nidação da blástula é que a mulher vai ficar grávida, tá? Aí sim a mulher fica grávida, certo? Eba! Para algumas, né? Para outras é desespero. Mas é isso aí. A gente continua no próximo vídeo falando da gastrulação.